vamos continuar nossas considerações no livro do Êxodo, como temos nesses dias. Mencionei para os irmãos, ao parar nesse livro tão precioso, esse livro que vai tratar da redenção dos filhos de Israel do Egito, mas ao longo desse livro nós vamos tendo instruções da parte de Deus preciosas, instruções práticas, instruções valiosas, por meio de famílias, por meio dos servos de Deus. E nesta hora quero ler com os irmãos o capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou egípcios e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu-se diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? Elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu a beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho. Ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. No livro dos Atos dos Apóstolos, no testemunho de Estevão, perante os judeus, eu queria destacar algo que o Estevão faz referência, paralelo a esse texto de Êxodo 2, verso 22, diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os filhos de Israel. Eu queria ainda, há um texto em 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo está terminando aquela carta, suas considerações, falando àqueles irmãos daquela igreja local, as instruções que são valiosas também para nós. Eu queria dividir ela com os irmãos. Ele diz assim, no capítulo 5, e rogamo-vos, pois, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tendes paz
entre vós. É esses textos que por hora vamos ficar para nossa consideração e essa pequena meditação. Eu gostaria de falar da preparação de um servo, como Deus de fato prepara os seus servos. E nós estamos olhando aqui, irmãos, para um homem cujo nome é Moisés, que o seu nome quer dizer tirado das águas. Já falamos de como esse menino foi preservado por sua mãe ou por seus pais nos dias do decreto de Faraó, como Deus fez convergir, como Deus operou naqueles dias, preservando esse menino. Mas enfim, esse menino foi levado para o palácio pela filha de Faraó, depois de uma certa idade, depois de ter recebido instruções da sua mãe. Eu falei que uma criança, ela tem um período de formação pela instrução e pelo exemplo. E o homem desse texto de hoje, ele tem 40 anos. Estevão diz que ele foi formado, ele recebeu todas as instruções que havia naqueles dias no Egito, com certeza nas melhores faculdades do Egito, em toda a ciência que havia no Egito. Esse homem foi preparado para ser, me permita dizer, um sucessor dos faraós. Com certeza Moisés era esse homem. A história paralela dele, a história provavelmente contada por historiadores, diz que ele se tornou um general que conquistou algumas guerras para os egípcios, um homem que ganhou condecorações por sua bravura, por sua força. Quando nós olhamos então aqui, irmãos, olhamos a expressão de Estevão, falando que esse homem, Moisés, era poderoso em palavras e obras, relacionado àquela cultura dos egípcios, poderoso em suas palavras e obras. Quero dizer, irmãos, que essas instruções que ele recebeu lá no Egito não eram as instruções que Deus, com certeza, precisava e iria usar para aquele momento da libertação do seu povo. A escola de Deus, na escola de Deus é diferente. Na escola de Deus nós não aprendemos a usar armas, não aprendemos a usar força. E quero olhar então para alguns exemplos da vida desse homem. E se a gente pode falar exemplos positivos, eu quero usar um, antes de falar dos negativos, é que ele, quando ele tinha 40 anos, ele saiu para ver ou visitar os seus irmãos. Ele saiu para visitar os seus irmãos. Aqui é o relato de Estevão. E aqui diz em Êxodo 2, Moisés já homem saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E eu queria destacar aqui, irmãos, no versículo 12 diz que ele olhou a um lado e a outro lado, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. Irmãos,
É provável que haja bastante boas intenções nos nossos corações, na obra de Deus, em fazê-la, em realizá-la. É provável que, quando somos mais jovens, temos muita força, temos muito ímpeto. Eu não quero dizer simplesmente os mais jovens, mas quando somos jovens, a experiência ela não é adquirida pelo conhecimento intelectual. A experiência ela é adquirida no combate, no serviço, no calor do serviço. E eu quero pensar que a igreja local, irmãos, é esse lugar de instrução, esse lugar de preparação, esse lugar onde Deus, de fato, prepara os servos dele que ele vai utilizar nesse serviço glorioso. E a lição, eu falei da lição positiva, saiu para ver seus irmãos. Mas a lição negativa aqui é que ele não tem orientação do céu, ele não tem orientação divina para esta hora. Ele olhou para um lado, ele olhou para outro, mas ele não olhou para cima. Moisés não estava olhando para cima, ele estava confiado na sua força. Ele estava confiado, podemos assim dizer, nas instruções que recebeu no Egito, de defesa, de guerra. E meus irmãos, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso conhecimento, mas precisamos das instruções do céu, precisamos das instruções divinas para a realização dessa obra gloriosa, dessa obra da pregação do Evangelho, do ensino. E a palavra de Deus diz que ele saiu no dia seguinte novamente. E tentou separar dois hebreus que contendiam. E ali então ele recebe a seguinte voz, e disse o injusto: porque feres a teu próximo? O qual disse a Moisés: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como matasses o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Eu estou pensando aqui na preparação de um servo. Meus irmãos, quando Deus de fato está trabalhando em nós, quando Deus trabalha, nós entendemos o tempo, o modo e a maneira. Eu quero pensar com os irmãos que a liderança não é algo imposta. A liderança não é algo que nós conquistamos pela força, pela nossa sabedoria humana. Liderança é algo que Deus realiza, a confiança que vamos ganhando através do exemplo, através do nosso testemunho, através do servir, como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve a esses irmãos em Tessalônica. Ele fala algo precioso. Eu quero citar brevemente, antes de citar novamente, 1 Tessalonicenses 5, um versículo em Romanos, capítulo 12, uma parte do versículo 8, o que preside
o que preside com cuidado. Moisés queria libertar os seus irmãos, porque era um homem forte, era um homem capacitado, aprendeu no Egito muitas coisas e queria usar aqueles instrumentos egípcios. Ah, meus irmãos, nesses dias de tanta tecnologia, de tantas coisas, como a carne, ela de fato deseja sobressair. Nós sabemos que a formação de um servo, ela começa numa igreja local, um ambiente onde Deus ensina, onde Deus nos molda, onde Deus nos prepara, onde Deus nos capacita. E eu estou aqui pensando nesse cuidado que faltou em Moisés. E ele diz aqui: rogamos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que vos presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Eles já estavam trabalhando, não iriam começar a trabalhar para serem reconhecidos. Esse homem Moisés queria alcançar esse reconhecimento. Dessa forma, usou as suas mãos, matou um egípcio, o enterrou na areia. No dia seguinte, quis separar aquela desavença entre dois hebreus que perguntaram para ele: quem te colocou a ti por maioral e juiz sobre nós? Ah, quantas das vezes nós podemos ver coisas dessa natureza. Irmãos que desejam, de alguma maneira, exercer autoridade. A autoridade não é algo que nós exercemos pela força. Eu quero me lembrar das palavras do apóstolo Pedro, quando ele escreve aos presbíteros, quando ele dá uma palavra àqueles homens. E eu queria que você observasse algo. Olha o que Pedro vai dizer: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbíteros com eles. Pedro está dizendo aqui, irmãos, que ele é presbíteros com eles. Ele é um apóstolo. Ele podia dizer: olha, eu sou apóstolo e tenho preeminência. Mas ele disse: eu que sou também presbíteros com eles. Meus irmãos, é um processo. A maturidade não é algo que nós adquirimos da noite para o dia. Que a confiança, ela é ganhada pelo exemplo, pelo servir. Que nesses dias também Deus esteja preparando servos dele no anonimato do serviço. Como vai preparar esse homem chamado Moisés? Esse acontecimento vai levar esse homem para o deserto, para um lugar chamado Midian, aonde ele vai chegar, aonde ele vai estar sentado à beira de um poço. Às vezes precisamos, às vezes
acontecimentos conosco que nos humilha, que nos quebra, que tira, podemos assim dizer, aquele ego de grandeza do nosso coração e nos faz nos sentir humilhados. Um príncipe sentado à beira de um poço no deserto. Irmãos, quando nós olhamos aqui o finalzinho do texto, só quero brevemente dizer, quando as filhas de Reuel, futuro sogro de Moisés, chegaram à beira daquele poço para tirar água, havia outros pastores ali que estavam tentando afastá-las e Moisés estava pronto. Moisés estava pronto para expulsar aqueles homens. Irmãos, ele tem uma natureza pronto para a guerra. O nome Midian quer dizer contenda. Um homem contencioso. Um homem pronto para usar suas armas. E quando aquelas mulheres chegaram em casa, com o tempo abreviado, e o pai perguntaram, por que vocês voltaram tão depressa? No verso 19, elas disseram, um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Meus irmãos, Deus vai trabalhar. Deus vai tirar da vida desse servo todos esses instrumentos dos egípcios. Deus vai trabalhar nesse homem ao longo de 40 anos, no silêncio do deserto. Deus vai trabalhar nesse servo dele, quebrantá-lo, humilhá-lo. Que Deus, na sua graça infinita, que nós também sejamos, podemos dizer, instrumentos trabalhados por Deus. Deus está olhando para esse homem e vendo coisas boas nele, mas precisa ser trabalhadas. Esse homem vai provar, podemos assim dizer, 40 anos de silêncio. 40 anos sem ouvir a voz de Deus. É esse homem que depois de 40 anos vai, de fato, ter um encontro com Deus. São homens assim que Deus quer encontrar. Homens que, de fato, sejam dispostos a aceitar o tratamento de Deus com eles. Irmãos, nós sabemos que uma liderança é Deus que levanta. Eu estava pensando em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo falando aqueles anciãos de Éfeso, e diz aqui a palavra de Deus, versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Eu queria usar a palavra aqui, constituiu. Constituiu. É só o Espírito Santo. Só Deus pode, de fato, suscitar, levantar esses homens para servir no meio do povo de Deus. Mas eles já estão servindo. Eles não vão receber nome para começar a servir. A partir de hoje, irmão, você vai ser... Não é assim. Eles estão servindo. Como diz o apóstolo
Paulo aos irmãos em Tessalônica: reconhecei os que trabalham entre vós e vos admoestam. E eu queria destacar, irmãos, algo interessante que me chamou a atenção. Diz a palavra de Deus que aqueles irmãos tinham sido exortados por Paulo e que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra tendes paz entre vós. Irmãos amados, esse homem chamado Moisés, mais tarde Deus vai dizer que não havia ninguém manso como Moisés, esse servo dele. Uma mansidão que Deus de fato trabalhou no coração desse servo. E Deus vai continuar trabalhando na vida desse servo ao longo desse livro do Êxodo, no coração dele e no coração desse povo. Mensageiro e mensagem, o mensageiro e a sua mensagem, elas não se desconectam. Que as nossas pregações, que as nossas mensagens estejam alinhadas com as nossas vidas. Eu li uma frase assim nesses dias, irmãos: Deus trabalha devagar porque tem pressa. 40 anos depois, Deus vai falar com esse homem e vai encomendar ele: agora você vai ser meu enviado. Você não vai por conta própria. Há quantos irmãos indo por conta própria, fazendo coisas por conta própria, e não há um respaldo da igreja local. Que Deus, o Senhor, nesses dias, nos ajude a submeter aqueles que o Senhor colocou sobre nós, para nos guiar, para nos admoestar e receber essas admoestações como vindo da parte de Deus. Amém.